Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Se chegasse alguém muito jeitoso e dissesse: Jesus era muito bondoso e misericordioso, Jesus era um espírito muito evoluído, mas ele perdeu completamente o controle sobre as coisas, você já ia ficar desconfiado. Certo. Jesus também tinha uma autoridade e um poder, digamos, limitado. Você vai pensar, esse sujeito está querendo dizer alguma coisa. Aí se ele disser, por exemplo, que os ensinamentos do apóstolo Paulo eram ensinamentos enganosos e ensinamentos mentirosos, aí você tem a certeza absoluta que está perante um mentiroso ou então um louco. Se não for mentiroso, e se não for apenas louco, é alguém dotado do espírito de engano, um espírito das trevas, porque os demônios colocam no entendimento de certas pessoas, de maneira escancarada ou de maneira velada, digamos, entendimento deturpado sobre a figura de Jesus e sobre a pessoa de Paulo. E por que eu estou vinculando Jesus e Paulo? Porque todas as pessoas, e nesse país não são centenas não, são milhões, todas as pessoas que não acreditam nos ensinamentos do apóstolo Paulo e dizem que isso não é verdade, isso foi engano do apóstolo Paulo, isso veio do entendimento dele, da teologia pessoal de Paulo, essas pessoas, na verdade, de maneira escancarada ou às vezes de maneira velada, estão chamando Jesus de incompetente e Paulo de mentiroso. Como se Jesus não soubesse escolher, como se Jesus não soubesse capacitar, ou como se Jesus perdesse o, digamos, controle sobre o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, e muitas declarações do apóstolo Paulo, elas derrubam doutrinas e seitas que são doutrinas heréticas, doutrinas de homens e doutrinas de demônios, espíritos demoníacos. Então, o que você acha de uma pessoa que chama de modo velado ou não Jesus de uma pessoa incompetente e Paulo de homem mentiroso? É alguém que não pode ser ouvido. É alguém que precisa de uma, digamos, transformação cristã, porque embora esteja falando em Jesus, e mesmo que ele fale em boas obras, virtudes e também mansidão, ele está falando em loucura espiritual. E como eu disse, são milhões nesse país. E a única maneira de nós convencermos essas pessoas ou impedirmos que elas vivam nesse erro ou que elas propaguem esse erro é o direito que nós temos de nós pregarmos o verdadeiro evangelho. Muitas vezes de maneira insistente, de maneira repetitiva, eu faço isso. E outros fazem também. E nós precisamos fazer. Porque há muitas pessoas nesse país que falam em Jesus, mas consideram Jesus uma pessoa limitada e incompetente. E chamam Paulo de mentiroso. Vamos dar a prova bíblica disso. Nós sabemos que Jesus jamais perdeu o controle sobre coisa alguma. Jesus controlou as tempestades e os ventos, multiplicou os pães e peixes, curou paralíticos, leprosos e curou cegos. Expulsou demônios várias vezes, legiões de demônios.
Enfim, Jesus tinha total controle sobre o espírito, sobre a mente, sobre a carne e sobre a matéria. Senhor e soberano absoluto, coisa que muita gente não suporta, mas ele mostrou nas Escrituras que ele era e continua a ser Senhor e soberano. Então, Jesus jamais perderia o seu domínio sobre as suas decisões e sobre aqueles homens que foram legitimados por ele. Paulo é um desses exemplos de homem escolhido e legitimado por Jesus. Nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, uma passagem já bastante conhecida, para os bons entendedores é mais do que suficiente. Atos, capítulo 9, verso 15 e verso 16, em que Jesus escolhe, legitimiza e capacita Paulo. Então, Jesus falando a aquele homem Ananias, ele diz: porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele, Paulo, é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e de seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. E em Gálatas, Paulo afirma que o evangelho pregado por ele não foi aprendido de homens, mas diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nessa passagem de Atos, capítulo 9, verso 15, Jesus, na sua capacidade ilimitada, no seu poder absoluto, escolhe, separa, legitimiza e capacita Paulo. E Paulo faz depois, durante o seu ministério, e durante todo o seu ministério ele esteve sob total controle do Espírito. Paulo afirma várias e várias coisas quanto à salvação, quanto à pessoa de Jesus, quanto à, digamos, regeneração, à salvação. Mas nós vamos citar apenas 2 textos de fácil compreensão e já de bastante conhecimento nosso, mas eu gosto de repetir, eu faço questão de repetir, para que nós tenhamos essa ideia de que eu quero passar. Nós temos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo afirma: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Quer dizer, não vem de obras ou méritos humanos. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras. Olha bem o que Paulo afirma, sob os cuidados de Jesus, sob o total e absoluto gerenciamento do Espírito de Jesus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então essa é uma afirmativa de Paulo sob domínio do Espírito de Jesus. Pasmem, muita gente não crê nisso. Diz que Paulo errou, Paulo se enganou, e isso é um pensamento particular de Paulo. Estão chamando Paulo de mentiroso e estão chamando Jesus de incompetente. Para você ver como nesse país existem seitas e doutrinas que falam em Jesus, falam em amor, mansidão e caridade, mas não são capazes de dizer a verdade. Chamam de maneira escancarada ou de maneira velada, de maneira disfarçada. Chamam a Paulo de mentiroso e chamam a Jesus de incompetente. É preciso muito cuidado. E é preciso ousadia para nós denunciarmos isso. Outra afirmativa de Paulo
que nós cristãos sabemos que é uma coisa verdadeira, mas que muita gente nesse país, milhões de pessoas nesse país, não querem crer, preferem viver no engano. Carta de Paulo ao pastor Tito, capítulo 3, versos 5 e verso 6. Ele afirma: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Jesus, derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nessas duas afirmativas, Paulo diz: Jesus manda eu dizer a vocês, porque eu, Paulo, não prego o que eu quero, eu prego o que precisa ser pregado. Eu digo que a salvação do homem não é pelas obras e méritos humanos, mas pela graça misericordiosa que vocês recebem de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo lavar da regeneração e renovação no Espírito Santo. E há doutrinas nesse país que negam o Espírito Santo de Deus, negam os merecimentos de um Salvador, negam a obra salvadora do Cristo e disseminam obra de autorremissão e autorresgate pelas obras humanas e pelos méritos humanos. Então você vê que são pessoas que, não crendo nos ensinamentos de Paulo e na capacitação dada por Jesus, estão chamando Paulo de mentiroso e estão chamando Jesus de incompetente. Então Paulo foi mal escolhido? Paulo foi, por acaso, mal capacitado? Jesus mandou ensinar uma coisa e Paulo ensinou outra? Não. Aí você consegue facilmente identificar a verdade do Evangelho e a mentira das seitas heréticas. Elas negam a autoridade de Jesus. Jesus não passa de um mestre, nunca atinge a condição de Senhor e soberano. Uma das maiores características das seitas heréticas, das seitas pseudo-cristãs. E em segundo motivo, como segundo exemplo, eles pregam a autorremissão dos pecados. O homem não precisa da obra salvadora de Jesus. O homem é capaz de autorresgatar-se e de autorremir-se, chamando assim Jesus novamente de alguém que não sabe escolher, de alguém que não sabe capacitar, de que alguém que perdeu o controle sobre as decisões, as palavras e as atitudes do seu apóstolo Paulo, que ele mesmo legitimou e deu autenticidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Então você vê aí a coerência do Evangelho, a coerência das Escrituras e a incoerência dos que negam a soberania de Jesus, a sua infalibilidade, e aqueles que negam os ensinamentos do apóstolo Paulo. Todas as seitas e heresias que não aceitam os ensinamentos do apóstolo Paulo não só estão chamando Paulo de uma pessoa enganosa e mentirosa, como estão chamando Jesus de incapaz. E querem passar como esses que pensam dessa maneira, agem dessa maneira, querem passar como, digamos, cristãos autênticos. E não são, não. São anticristãos, são inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, não respeitam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não respeitam os profetas e nem respeitam os apóstolos. E muitos de vocês cristãos sabem que isso
é uma verdade de conhecimento de muitos nós. Então, cuidado com as seitas e heresias, com essas doutrinas que querem falar de amor, querem falar de Jesus, querem falar de caridade, querem falar de mansidão, mas são doutrinas que agridem a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, tirando-lhe a credibilidade e chamando o seu apóstolo de um apóstolo mentiroso. Então, isso serve para nós identificarmos o que é cristianismo e o que é heresia. E somente com a pregação do Evangelho da verdade, somente nós cristãos pregando exaustivamente e até de modo repetitivo o Evangelho da verdade, nós estaremos contribuindo para que essas seitas enganosas não se disseminem. Mas muita gente é teimosa e vaidosa e vai continuar no erro. E existe um preço muito alto e muito grave para esse erro. Vamos orar também por essas pessoas, mas vamos pregar o Evangelho autêntico, genuíno. O Evangelho em que Jesus é acima de tudo, autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação, de nossa vida eterna. É nosso Senhor e soberano acima de tudo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.